Bom dia. Nosso trabalho é sobre pop art. A pop art, abreviatura de popular arte, foi um movimento artístico que se desenvolveu na época de 1950 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Foi, na verdade, uma reação artística ao movimento do expressionismo abstrato das décadas de 1940 e 1950. Crítica à cultura de massa. Os artistas desse movimento buscaram inspiração na cultura de massa para criar suas obras de arte, aproximando-se e ao mesmo tempo criticando de forma irônica a vida cotidiana, materialista e consumista. Latas de refrigerante, embalagens de alimentos, história em quadrinhos, bandeiras, panfletos de propaganda e outros objetos serviram de base para a criação artística desse movimento. Os artistas trabalhavam em cores vivas e modificavam o formato desses objetos. A técnica de repetir várias vezes o mesmo objeto com cores diferentes e a colagem foram muito utilizadas. Os materiais mais usados pelos artistas da pop art eram derivados das novas tecnologias que surgiram em meados do século XX. Goma espuma, poliéster e acrílico foram muito usados pelos artistas plásticos desse movimento. Os principais artistas do pop art foram Andy Warhol, maior representante da pop art. Além de pintor, foi também cineasta. Peter Black foi o criador da capa do disco Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Wayne Thiebaud, pintor norte-americano que se destacou na criação de obras de teor humorístico e também nostálgico. Roy, pintor norte-americano que trabalhou muito com HQs, historinhas em quadrinhos. As influências da pop art. A pop art exerceu uma grande influência no mundo artístico e cultural das épocas posteriores. Influenciou também o grafismo e os desenhos relacionados à moda. A pop art no Brasil. Nos anos 60, frutificou entre os artistas brasileiros uma tendência irônica derivada da pop art norte-americana, refletindo o clima tenso criado pelo regime militar imposto em 1964. Aderindo apenas à forma e à técnica utilizada na pop art, os artistas expressaram uma insatisfação com a censura instalada pelo regime militar, tematizando questões sociais e políticas. Entre as exposições mais importantes neste período, destaca-se Opinião 65, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, composta por 17 artistas brasileiros e 13 estrangeiros. O pós-modernismo é um período simultâneo, chamado de capitalismo pós-industrial atual, que se caracteriza pela troca de bens imateriais com informações e os serviços, e pela imposição da mentalidade relativa ou revisionista. Consequentemente, Andanon se encontra implantado no pós-modernismo e em todas as partes do mundo, apenas nos países das zonas mais evoluídas e em termos industriais, Europa Ocidental e América do Norte. A pós-modernidade, sendo eventualmente cultural da sociedade pós-industrial, interligar-se estritamente com o fenômeno da globalização, uma vez que o consumismo pretende a inserção de todas as culturas no mercantilismo, uma difusão de princípios estéticos através dos meios de comunicação e da indústria cultural. Sendo a pós-modernidade uma época de inovações técnicas, sociais, artísticas, literárias e políticas, entre outras, opõe-se naturalmente ao modernismo ou à modernidade, sendo que convênios de vanguardas, desde mesmo o modernismo, marca a transição entre dois períodos. Um destes aspectos foi a progressividade e implantação de abstracionismo da figura, em que se refere à arte, por exemplo, impondo se progressivamente a crise da representação, se a representação ou transmissão de ideias através de métodos indiretos sensoriais enquadrados em um código fechado, no qual muitas vezes só artistas hipóteses enquadram o filme da Branca de Neve de 2000, do
realizado o português João César Monteiro, onde quantidade de imagem é reduzida à inovação que estiveram presentes não só no Artecon, como na literatura, teatro, cinema e música das vanguardas modernistas, em que se pretende de criar uma nova correstística, não encorajando o pós-modernismo. Na arquitetura, rejeitou nos anos 50 e 60, elogiando de um novo modernismo, voltando ao arquiteto como utilidade de colagem de estilos anteriores.